Olá meus amigos, está começando mais um Smart Esportes na tela do seu canal inteligente. Hoje é dia 22 de julho de 2016 e como sempre vamos juntos até às 6 horas da tarde levando para você muitas informações do nosso esporte. Ontem tivemos a passagem da tocha olímpica, o 80º revezamento da tocha olímpica, desse cerimonial. Tivemos não só aqui em Osasco, mas também em Jundiaí. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto. Ao longo dessa semana tivemos aí alguns trâmites envolvendo jogadores para irem para a China, irem para o leste europeu. Nós vamos falar também desse fechamento de mercado da bola hoje aqui no nosso Smart Esportes. E nesse 22 de julho também vamos falar de Copa do Brasil e Libertadores da América, com aquele jogaço que aconteceu na última quarta-feira, Independiente del Valle e a equipe do Atlético Nacional empatando no estádio da LDU, né, naquele bonito estádio da LDU por 1-1. Daqui a pouquinho, ao longo do nosso Smart Esportes, nós vamos falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, agradecer todo o carinho, agradecer a você que curte nossa página nas nossas redes sociais, canal Smart. Afinal de contas, você é o meu amigo, você é meu companheiro aí de levar sempre os melhores boletins esportivos com os melhores conteúdos do esporte. Falaremos também da convocação, que nessa última semana são vários assuntos, né? Ao longo dessa semana, não só no futebol, mas vários assuntos envolvendo o esporte, da convocação dos meninos do basquete masculino, do técnico Rubem Manhano. Na última quarta-feira tivemos a convocação. Na terça-feira, o Edu Gaspar apresentou a comissão, o Diego chegou na quarta, ou seja, nosso programa é às segundas e sextas, mas durante a semana acontecem muitas informações para você aqui, que com certeza quando começa o nosso Smart Esportes, as principais informações de muita qualidade é sempre aqui no nosso programa, canal 23 da Cabo Net. Vamos começar aqui nesse primeiro bloco falando de mercado de transferências, como sempre nós falamos aqui. E vamos mostrar aí a imagem do Mário Götze. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a transação para ele voltar ao Borussia Dortmund custou 25 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais. Ele que foi transferido em 2013 para os bávaros, para o Bayern de Munique, por cerca de 37 milhões de euros, algo em torno de 132, 133 milhões de reais, e agora voltará a jogar no Borussia Dortmund. Ele que saiu, como falei, em 2013 e conquistou títulos no Bayern de Munique, mas sempre entrava no segundo tempo, não era a figura principal do setor ali de ataque do Bayern de Munique, portanto ele vai voltar e já fez inclusive exames médicos, já foi apresentado e no Twitter, na página oficial do Borussia Dortmund, já está a foto dele com a camisa do Borussia Dortmund novamente. Portanto, ele será o novo remanescente aí do Borussia Dortmund para a próxima temporada, que vai disputar novamente com o Bayern de Munique pelo título do campeonato alemão. Só que agora o Guardiola, que está no Manchester City, não vai dar mais seus pitacos ali no trabalho que ele brilhantemente fez no Bayern de Munique, agora é o Ancelotti. Outro atleta que nós podemos falar aqui no nosso Smart Esportes, logo de início, falando sobre mercado de transferências, que na última terça-feira foi finalizado, é do Gabriel Jesus. Segundo um jornal também espanhol, um tabloide espanhol, o Gabriel Jesus recebeu em Teresópolis, onde ele está concentrado com a seleção olímpica, recebeu ligações do Guardiola. Isso mesmo, o Guardiola, técnico do Manchester City, falou, abre aspas, venha jogar no City, fecha aspas. Essa informação que eu tenho é uma informação muito, mais do que boa para o Gabriel Jesus. Afinal de contas, imagina um dos melhores técnicos do mundo pedir para você não só jogar no Manchester City, mas ter a certeza, a partir desse pedido, que você não será um coadjuvante, e você terá ali figura cativa do meio para frente nesse bom time do Manchester City, que tem muita mobilidade. Acredito que essa informação tem um fundo de verdade, sim, algo em torno de 32 milhões de euros que o Manchester City já conversou com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras deu o aval só com
uma única cláusula aí de que o Gabriel Jesus só vai atuar no campeonato inglês, na Champions League do ano que vem, vestindo a camisa do Manchester City. Se isso for concretizado, no ano que vem, ou no meio do ano de 2017, ou no início do ano lá, participando principalmente da segunda rodada do retorno do campeonato inglês. Então, portanto, ele pode assinar por 5 temporadas, ele que manifestou interesse de jogar pelo Barcelona e pelo Real Madrid. Mas nesse momento, falando de coadjuvante, falando de personagem principal, no Manchester City ele ia ter muito mais espaço do que no Barcelona e no Real Madrid, um time muito mais ajustado, muito mais fechado. Portanto, aí ele que poderá ir por menos de 40 milhões, que é a multa rescisória dele, 40 milhões de euros, mas algo já está conversado e o Palmeiras poderá, depois aí dos Jogos Olímpicos, contar no Campeonato Brasileiro com Gabriel Jesus e ano que vem ele ir para o futebol inglês. Eu acho, na minha opinião, que o Palmeiras se classificar para a Libertadores é um laboratório psicológico ótimo para os times brasileiros. Então, eu acredito, não só para os times brasileiros, como sul-americanos, de jogadores que se deem bem e futuramente são negociados. Portanto, eu acredito muito que o Gabriel Jesus possa fazer um bom trabalho fora do Brasil, mas nesse momento seria importante ele jogar pelo menos mais uma Libertadores, assim como foi o Neymar. Outro jogador também que nós vamos destacar aqui no nosso Smart Esportes, falando de janela de transferências, é o Giuliano, que poderá não jogar essa partida difícil que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro, que nessa próxima rodada, nessa 16ª, que nós vamos falar aqui, o São Paulo vai encarar o Grêmio sem Giuliano, tudo indica, porque um time do leste europeu, o Zenit, pode pagar para o Giuliano cerca de 8 milhões, 7, 8 milhões de euros, algo em torno de 25, 26 milhões de reais para ter o atleta. Ele foi seduzido por uma proposta de 700 mil reais por mês. Então, portanto, ele poderá ir para o Zenit. Podemos destacar também, rapidamente, o Pogba. O Pogba por 430 milhões, a maior transação da história, e ele vai para o Manchester United. Portanto, aí várias transações importantes e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais do Pogba. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O leite materno é o principal alimento que o bebê deve receber exclusivamente até os 6 meses de idade. Tem nutrientes que promovem o crescimento e desenvolvimento da criança. Logo após o nascimento, algumas mães não conseguem amamentar. Por isso, existem os bancos de leite, que recebem doações de leite humano e distribuem para crianças que necessitam. Se você é saudável e tem excesso de leite, doe. Mais informações sobre os bancos de leite, acesse spsp.org.br. Banco de Leite, o banco que promove a vida. Patriotismo. Amar a pátria e defender a sua soberania, a sua integridade territorial, a sua unidade nacional, a paz social. Cumprir com vontade inabalável o dever militar, o solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. Ter um ideal no coração. Servir a pátria. Os desafios são novos, os valores são os mesmos desde Guararapes. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. É o governo federal construindo um Brasil de igualdades. Pizzaria Sabor da Vila. Aqui você encontra a melhor e mais barata pizza da região.
São mais de 65 tipos de pizzas salgadas e 6 tipos de pizza doce para você e sua família. A Pizzaria Sabor da Vila está aberta de quinta a domingo, das 18 às 23 horas e de sexta e sábado, das 18 às 0 horas. O telefone da Pizzaria Sabor da Vila para que você peça aquela pizza deliciosa é 3605-3067, 3605-3067 ou 3605-1705. 3605-1705. Pizzaria Sabor da Vila. A melhor pizza da região está aqui. Smart Esportes de volta. Queria mandar um abraço a todo mundo que acompanha não só o Smart Esportes, mas toda a programação do seu canal inteligente, canal Smart, que curtam a página também, nos dê audiência também nas redes sociais e pelo WhatsApp no 988241314, 988241314, mandem suas sugestões. É a nova interatividade da televisão brasileira que tem aqui no nosso Smart Esportes para juntar você de vez aqui ao longo da nossa programação. A Cabonet, canal 23, sempre com muita precisão nas informações, o seu canal Smart. Bom, voltando a falar aí do Pogba, ele custou 430 milhões de reais com o Manchester nessa transação, e a maior transação da história antes era do Gareth Bale, que saiu do Tottenham e foi para o Real Madrid por cerca de 100 milhões de euros, quase 320, 330 milhões de reais. Mas ele teve retorno. O Pogba, é verdade, é novo, tem 23 anos, pode brilhar ali, principalmente no setor de meio de campo do Manchester United, que precisa ir muito para essa próxima temporada, que não vai disputar Champions. Então aí o Pogba, alguns dizem que não custa, outros dizem que custa. Eu acho que foi muito para um jogador de setor de meio de campo, que precisa desempenhar várias funções, fazer vários trabalhos, mas também eu acho que foi muito em relação a um volante. Bom, gente, vamos aqui falar do Campeonato Brasileiro, já a página fechada de mercado de transferências, inclusive também o Diego, que chegou na sede da Gávea na última quarta-feira, foi apresentado. Diego na equipe do Flamengo. Esse Campeonato Brasileiro promete, porque existem alguns atletas que não fizeram, segundo o regulamento, as 7 partidas num clube do Campeonato Brasileiro. Então, segundo as normas disciplinares da CBF, o jogador que não faz 7 jogos pode se transferir a outro clube. E é isso que está acontecendo com o Dátolo do Atlético Mineiro, que o Palmeiras quer o atleta, e entre outros jogadores aí, como principalmente o argentino, que não foi aproveitado pelo Flamengo lá. E é isso em relação à janela de transferências. O Denilson veio, o Ábila veio e o Rafael Sobis veio para o Cruzeiro forte aí também. Campeonato Brasileiro, o Léo Príncipe vai estrear na lateral e o Corinthians vai enfrentar, aí na tela do seu Smart Esportes, pela 16ª rodada. Amanhã às 4 da tarde o Corinthians vai enfrentar o Figueirense, depois o Corinthians pega uma dureza, vai no Beira-Rio e enfrenta o Internacional e depois enfrenta o Atlético Paranaense também fora de casa. O Corinthians, que fez 2 jogos, vai fazer 2 jogos agora foi contra o São Paulo no Clássico e contra o Figueirense agora, e também vai sair para jogar fora de casa. Portanto, esse jogo 4 da tarde de amanhã, Santa Cruz, o jogo dos desesperados, vai enfrentar o Coritiba às 6h30, e aí os jogos das 11 horas da manhã, Ponte Preta e Internacional, o Internacional tentando aí voltar ao G4, ele que há muito tempo, há 5 rodadas não vence, e o Nico Lopes foi apresentado, inclusive essa semana, um novo anseio aí para a torcida do Colorado para de repente voltar ao G4. O Palmeiras, daí esse jogo nós vamos comentar agora, Palmeiras e Atlético Mineiro, um páreo duro, 16ª rodada, essa mesma 16ª rodada no ano passado, o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense em casa também, às 11 horas da manhã, olha que coincidência, e fez com que o Palmeiras saísse ali do G4, daquela sequência boa. Não acredito que isso vai acontecer, até porque era outro treinador, era outra metodologia. O Marcelo Oliveira
atuava com o Gabriel Jesus de ponta, mas o Gabriel Jesus tinha uma função ali que não é dele, ficar voltando para marcar, fazendo aquela função de ponta, como se fosse um lateral esquerdo. E aí o Palmeiras vai enfrentar às 11 horas da manhã a equipe do Galo com a seguinte formação. O Wagner no gol, o Wagner que tem feito bons treinamentos, é o reserva imediato do Fernando Praz nesse momento. O Jean, que não só tem muita mobilidade, também como é polivalente, faz a função de volante também de lateral. Aí compondo o setor defensivo, Edu Dracena e Vitor Hugo, e o Zé Roberto fazendo a lateral esquerda. Tietê e Thiago Santos, Cleiton Xavier no meio de campo para organizar, Roger Guedes, Dudu e Eric. Aí muitos torcedores palmeirenses perguntam, e o Barrios? O Barrios, se você colocar o Barrios nesse momento, você vai sacrificar a mobilidade do time. O Barrios que ganha por mês R$1 milhão e não é aproveitado, mas o Palmeiras dos males o menor. O Palmeiras não paga, quem paga é a patrocinadora. Mas mesmo assim, o Barrios não está sendo aproveitado. O Palmeiras que joga no 4-3-3 e está jogando muito bem, com velocidade, com muita mobilidade do meio para frente. São jogadores que fazem triangulações rápidas, principalmente o Roger Guedes e o Eric, que está entrando bem. Portanto, aí a equipe do Palmeiras com muita mobilidade e quase não aproveitando o Barrios. Só se eventualmente, um segundo cartão amarelo, algum jogador de ataque não jogar a partida. Eu acho que ele será negociado aí nessas próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Fluminense também no domingo. Aí os jogos da 4 da tarde, Grêmio e São Paulo. O São Paulo que não terá o Ítalo, vai ter o Cueva no setor de meio de campo ali para organizar. Você perde um Ganso, que é um garçom, mas você ganha o Cueva, que ele é importantíssimo ali no desarme. Ele é um jogador rápido, veloz e que pode, além de trabalhar sem a bola, desarmando, ele é um jogador também que pode jogar ali com muita versatilidade no setor de meio de campo. O Maicon e o Rodrigo Caio vão atuar, o Buffarini ainda não vai jogar, mas ele foi uma boa contratação do São Paulo. Do outro lado, o Mena, Thiago Mendes e o Hudson voltando de lesão. O Cueva no meio de campo, Michel Bastos. E do outro lado, o Kelvin que não disputou a Libertadores, porque ele estava machucado. Lembram disso? Que a equipe do São Paulo não disputou contra o Atlético Nacional. Aliás, o Kelvin não jogou contra o Atlético Nacional e aí aconteceu que o Centurion foi para a vaga e a maioria das vezes tomava decisões erradas ali na direita. Ele vai voltar e a equipe do São Paulo vai ficar com muita mais força ali, muito mais marcação. Portanto, São Paulo e Grêmio na Arena do Grêmio, jogo duríssimo para o tricolor paulista às 4 horas da tarde. A Chapecoense vai enfrentar o Botafogo às 4 também e o Cruzeiro enfrentando o Sport Clube do Recife em casa no Mineirão. Esse bom jogador Ábila, esse atacante que rendeu brigas do Tevez no Boca Juniors, isso porque o Tevez pediu para a cúpula do Boca contratar o Ábila e isso não aconteceu. A transação de Huracan e Cruzeiro pelo Ábila deu certo e ele já estreou, inclusive, no meio de semana fazendo gol pela Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o Sport 4 horas da tarde e aí o jogo, melhor dizendo, das 6h30 do domingo. O Vitória no Barradão vai duelar contra o Santos. O Santos que jogou contra o Gama, daqui a pouquinho nós vamos falar rápido de Copa do Brasil. E o último jogo da segunda-feira, Flamengo e América Mineiro, às 8 da noite. Esse time do Flamengo, no papel, é um timaço. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos para um breve intervalo. Já já vamos voltar falando de Copa do Brasil, Copa Libertadores. Vamos falar também da tocha olímpica que passou aqui pelas principais avenidas aqui de Osasco. Já já voltamos. Vamos para o intervalo inteligente. Dançar até perder o passo? Pode.
Ganhar do neto no futebol? Pode. Voltar a ser criança? Pode. Recusar pessoas em planos de saúde por causa da idade? Não pode. Se você tiver problema com alguma operadora, fale com a ANS. A ANS, a Agência Reguladora de Planos de Saúde do Brasil. DR. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. De volta o seu Smart Esportes, vamos falar de Copa do Brasil? Copa do Brasil 2016 com alguns confrontos. Nesse meio de semana, alguns clubes já estão nas oitavas de finais, alguns clubes já estão classificados e o Gama enfrentou no Bezerrão a equipe do Santos, empatou por 0-0 e agora na próxima quarta-feira o Santos encara o Gama na Vila Belmiro. O Santos que teve 5 desfalques, 3 desfalques cedidos para a seleção olímpica e 2 poupados, que foi o Renato e o Ricardo Oliveira. Mas gostei muito da atuação do Copete. O Santos empatou, mas a atuação do Copete foi brilhante. Ele que está fazendo uma boa função nos lados. O Botafogo da Paraíba venceu uma semana atrás a equipe do Ceará e nessa última semana, empatou por 0-0 no Presidente Vargas, ou seja, já está classificado. Quem diria que o Botafogo da Paraíba já está classificado para as oitavas de finais da Copa do Brasil. O próprio Vasco da Gama também está classificado. O Santa Cruz empatou em 1-1 na última semana e a equipe do Santa perdeu em casa para o Vasco com o gol do Iago Pikachu. O Vasco da Gama surpreendendo aí, sem Neném, inclusive, Vasco 3, Santa Cruz 2. Vitória perdeu no Barradão na semana passada por 2-1, mesmo placar 2-1 para o Cruzeiro classificado. Juventude 0, Paysandu 0, o próximo jogo será quarta-feira no Mangueirão. Atlético Paranaense empatou em 0-0 ontem frente a Chapecoense e vai enfrentar na próxima quarta-feira no estádio Índio Condá o time da Chape. O América Mineiro vai enfrentar, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, venceu por 1-0 semanas atrás o Fortaleza e vai enfrentar o mesmo Fortaleza no estádio Parque dos Campeonatos. É um estádio que há muito tempo o Fortaleza não jogava, inclusive. O Fluminense empatou por 1-1 contra o Ipiranga e vai receber, ou melhor, vai ir até Ipiranga para jogar contra a equipe do Ipiranga no Colosso da Lagoa, um estádio acanhado, mas um estádio
com muita pressão, o Fluminense que empatou por 1-1 e até o técnico Levir Coupe podia ser negociado e isso não aconteceu. A equipe do Figueirense vai pegar a Ponte, o primeiro jogo foi 0-0, a Ponte no Moisés Lucarelli vai receber o Figueirense aí, e o Bragantino empatou por 2-2 semana passada frente ao Botafogo, e o Botafogo vai receber a equipe do Bragantino. Lembrando que o Santa Cruz está eliminado, mas já está com vaga na Copa Sul-Americana. Vamos falar de Copa Libertadores da América? Copa Libertadores, uma final inusitada, uma final surpreendente, equatorianos versus colombianos. A equipe do Independiente del Valle recebeu no estádio da LDU o Atlético Nacional e a equipe do Atlético Nacional fez gol com o Orlando Berrío. O Orlando Berrío abriu o placar e o Arturo Mina, um bom zagueiro, que inclusive o Grêmio quer para a próxima janela de transferências, o Arturo Mina empatou a partida, levando a partida para a próxima quarta-feira no estádio Atanásio Girardot, na Colômbia, a grande final da Libertadores, que desde 1991 não tinha times a não ser brasileiros ou argentinos na grande final. E lembrando também que esse regulamento não tem gol fora de casa. Se empatar por 2-2 ou 3-3, vai para os pênaltis. Vamos falar agora de tocha olímpica, dos Jogos Olímpicos Rio 2016, rapidamente aqui. Ontem, mais de 100 mil pessoas, segundo a Prefeitura de Osasco, foram espectadores aí da tocha olímpica. As ruas, por exemplo, a Gopi Camalaquian, Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, a própria Rua Novo Osasco, enfim, várias ruas aqui, mais de 100 mil pessoas, como falei aí, acompanhando. Algumas celebridades, inclusive, de YouTube, tiveram também marcando presença. As próximas cidades dos Jogos Olímpicos serão hoje Praia Grande, São Vicente, sábado Guarulhos, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Santo André também, domingo. Domingo, além de Santo André, também São Paulo vai receber aí essa grande confraternização, esse grande cerimonial da tocha olímpica. Aconteceu ontem um problema também envolvendo uma queda de um motoqueiro, né, que feriu, acertou alguns seguranças da Força Nacional, mas tudo foi resolvido. O espetáculo em si foi muito bom. Parabéns à cidade de Osasco, que recebeu esse cerimonial aí dos Jogos Olímpicos, que faltam menos de 14 dias. Jogos Olímpicos, vamos falar rapidamente de basquete. Vamos aí com imagens. O técnico argentino Rubem Manhano anunciou nessa última quarta-feira a lista de 12 jogadores que defenderão a seleção brasileira masculina de basquete nos Jogos Olímpicos do Rio, sem o armador americano Larry Taylor, que foi cortado. Aí os armadores que foram chamados: o Marcelinho Huerta do Los Angeles Lakers, o Rafael Luz do Laboral Kutxa da Espanha, o Raulzinho Neto do Utah Jazz dos Estados Unidos, né, que disputa a NBA, o ala armador Leandrinho do Phoenix Suns, os alas Alex Garcia do Bauru, Marquinhos do Flamengo e Vitor Benite do CAN Múrcia da Espanha, os alas pivôs Guilherme Giovannoni do Unicelb Brasília e Rafael Hetzheimer do Bauru, além dos pivôs Augusto Lima do Real Madrid da Espanha, Anderson Varejão do Golden State Warriors, atual vice-campeão da NBA, né? E o Nenê do Houston Rockets. Os outros 11 convocados, esses convocados, sempre atuam aí como um dos destaques aonde passam, né? Principalmente os armadores Marcelinho Huertas, do Los Angeles Lakers, e Raulzinho Neto, do Utah Jazz. Portanto, aí Jogos Olímpicos Rio 2016, com muita promessa do vôlei brasileiro, do vôlei masculino e feminino, trazer medalha de ouro, até porque perdeu para a Sérvia na Liga Mundial a final, mas a Sérvia não vai disputar, e também aí com uma grande chance de, no mínimo, chegar aí na final do basquete masculino, porque, como podemos observar, tem muita qualidade aí a seleção olímpica de basquete do técnico argentino Rubens Manhano, ok? Bom, gente, está finalizando o nosso Smart Esportes. Queria mandar um abraço a todos que acompanham o nosso programa, que curtam a página do canal Smart no Facebook, que mandem as sugestões pelo 988241314 e que principalmente acompanhem toda a programação do nosso canal Smart, canal 23 da Cabonet, sempre com muita precisão nas informações. Tem ao longo da nossa programação prestação de serviço,
o próprio programa do Adriano, Agora é Hora, o programa do Nel, Caça Viagens. Ao longo da programação tem muita qualidade aqui. Grande abraço, prometendo voltar segunda-feira às 5h30 da tarde, trazendo muita informação desse final de semana que promete muitos resultados e muita coisa boa. A bola vai rolar aí, o Corinthians vai jogar, o Palmeiras, enfim, a maioria dos nossos clubes brasileiros aí vão estar em campo. Grande abraço, bom final de semana, boa sorte e até mais!